A paz do Senhor, meus irmãos, aqui Presbítero Jairo para mais uma videoaula do nosso canal, Lições Bíblicas CPAD. Estamos estudando o quarto trimestre de 2025 com o seguinte tema: Corpo, Alma e Espírito. Subtema: a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos estudando a antropologia bíblica, a doutrina do ser humano. E como comentarista temos o nosso querido pastor Silas Queiroz. Hoje a videoaula é de número 9, lição de número 9. Estamos aí quase finalizando o último trimestre de 2025, pela graça de Deus. Estamos finalizando o ano e finalizando também o nosso último trimestre para a glória de Deus. Desde já quero pedir para você fazer o seu comentário, deixa aí embaixo o seu comentário nesta videoaula, o que você está achando dessas videoaulas, se tem servido de subsídio para você ministrar as suas aulas. Compartilhe também com mais pessoas para que o canal cresça e assim a palavra de Deus alcance mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like e assim o nome do Senhor é glorificado. Então, para tanto, pegue lápis, caneta, anotação, caderno e vamos para as dicas de hoje desta aula maravilhosa, onde vamos extrair princípios bíblicos, teológicos, sobre este assunto tão vasto que é a doutrina do ser humano. E na lição de hoje, a lição de número 9, que será ministrada no dia 30 de novembro de 2025, com o seguinte tema: vontade, o que move o ser humano. Hoje vamos aprender mais uma parte da parte imaterial do ser humano, a vontade, a luz das Escrituras. E para tanto, a lição de hoje, ela está baseada na nossa leitura bíblica em classe, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 e Tiago 4, 16 a 17. Essa vai ser a base do desenvolvimento da aula de hoje sobre a vontade humana. O que estaremos aprendendo, qual a diferença entre vontade humana e desejo. Então fique ligadinho, aproveite as dicas para não perder nenhuma dica para você ministrar uma aula com excelência mais uma vez. O nosso texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O nosso texto áureo, ele diz assim: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. A nossa lição, como de costume, está dividida com 3 tópicos e os seus respectivos subtópicos. Então vamos ler de forma resumida os 3 tópicos para ver o que nós vamos aprender nesta aula de hoje. O primeiro tópico da lição, vamos tratar sobre vontade, motivação e ação. Segundo tópico, vamos tratar sobre desejos, da escravidão à redenção. E o último, nós vamos estar abordando sobre o ensino sobre os desejos em Tiago. Então, professor, professora, subtendente, aluno, irmão, irmã, que querem aprender mais uma porção da palavra de Deus, com esse tema fundamental que é a antropologia bíblica, já fique ligado para as nossas dicas, aquilo que nós vamos dar um destaque, para você ministrar uma aula com excelência e o nome do Senhor ser glorificado mais uma vez, assim como tem sido em todas as nossas aulas. Tem sido aulas extremamente relevantes, fundamentais para entender a composição do ser humano à luz da Bíblia de forma integral
e completa, porque este é o objetivo da lição: entender a parte do ser humano, a parte física, material, e a parte imaterial, a parte espiritual do ser humano. Para tanto, hoje vamos estudar sobre a vontade humana. Então vamos para a nossa introdução, sem perca de tempo. Já fique ligadinho porque as dicas já vão vir. A nossa introdução nos diz assim: nas lições anteriores estudamos sobre duas das principais faculdades da alma. Quais são elas? O intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e o que sentimos, e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade, as decisões, como pensar, sentir e desejar e agir. Costumam compor um mesmo fundamento na experiência humana. Então todos esses aspectos, ainda que nós estamos dividindo, todos eles são interligados. E isto compõe uma só parte do fenômeno da experiência humana. É fundamental compreender, aqui já eu quero que você já destaca na sua lição, como eu sempre tenho comentado com você, traga já o seu destaque, é fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Sempre nós temos batido nesta tecla, o nosso comentarista tem batido nesta tecla. Tudo aquilo que nós falamos, ensinamos, é baseado, fundamentado na palavra de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Então, todos esses aspectos, principalmente dos desejos, da vontade humana, à luz das Escrituras. Vamos para o nosso primeiro subtópico? O primeiro tópico diz assim: vontade, motivação e ação. Primeiro, conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Volição ou vontade, que são sinônimas, volição e vontade são sinônimas, é a capacidade, já grife aí, professor, professora, já grife aí, volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, é o que desperta o desejo, o querer, o almejar, o escolher e o agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade não há motivação. Então, sem desejo, sem vontade, não há motivação. Para haver motivação, tem que haver a vontade e o desejo. Olha que interessante. E via de consequência, ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente a nossa vontade. Aí ele vai dar um exemplo. Mas de outrem, se a elas aderimos voluntariamente. Agora vem o exemplo que ele vai dar. A conversão, o novo nascimento, a regeneração é um exemplo. Olha aí, a conversão é um exemplo de mudança na vontade humana. Destaque aí, professor, professora, a conversão é um exemplo da mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19. Todo verdadeiro cristão, grife aí, todo verdadeiro cristão, é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à sua própria vontade. O verdadeiro cristão que nasceu de novo é alguém que renunciou
negou a sua própria vontade. A palavra de Deus, ela é muito clara. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome de si a sua cruz. Então, o verdadeiro cristão, movido pela graça de Deus, é alguém que renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. É o livre-arbítrio em ação. Aqui eles vai dar as referências, nós não vamos ler a referência por causa do tempo, e já vamos partir para o segundo subtópico. Do pensamento à ação. Do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com o sentimento ou desejo. Então, um pensamento, ele pode ser apenas um pensamento. Eu pensei, eu lembrei, mas é só um pensamento. Olha que interessante. Um pensamento pode ser apenas só um pensamento, sem relação alguma com o sentimento ou desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos, sem isso nos traga qualquer emoção. Então podemos lembrar de algo que aconteceu na nossa trajetória, na nossa vida, mas sem que esse pensamento, essa lembrança, traga alguma emoção. Ao contrário, ele vai dizer: mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Então há essas duas compreensões de pensamento, recordação, desejo. Podemos pensar, lembrar de algo que executamos no passado e isso ficar por isso mesmo. Mas também podemos lembrar daquilo com uma nostalgia, um desejo, desejar comprar a passagem e viajar novamente. Isto é vontade. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo. Pensamento, já grife aí. O fenômeno completo é pensamento, sentimento, desejo e ação. Primeiro você pensa, depois você deseja, depois você executa. Esse é a ação da vontade humana, que está intrínseca ao ser humano. Pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva, no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu, pensou sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, ou seja, seria como Deus, certamente sentiu alguma emoção. Ela foi movida pela emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo de obter aquele fruto e comer, que gerou ação e ela tomou do fruto e comeu. Ela pensou, ela refletiu, ela desejou, ela tomou e ela comeu. Aí está a vontade humana. Pensamento, sentimento, o desejo e a ação. A atitude de executar o desejo. 3. Fraqueza e vontade. Isso aqui é muito importante, professor, professora, para vocês destacar na sala de aula. Como temos dito, grife, coloque em relevo, marque, peça para os seus alunos comentar sobre o assunto. Agora ele vai dar o exemplo de Adão. Adão pecou sem ser enganado. Olha que interessante. Adão pecou sem ser enganado. Como assim? Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu. Isso aqui é muito importante, professor, professora, aluno, subtendente, meu irmão, minha irmã. Adão
decidiu, ele tomou uma decisão, uma atitude. Adão decidiu pecar aderindo à vontade de Eva. Adão tinha possibilidade de pecar e não pecar. Adão escolheu pecar. Temos que tomar muito cuidado com isso daqui. Escolhermos pecar. Ele não refletiu. Aqui vem uma reflexão que o comentarista, pastor Sila Queiroz, faz para nós. Para nós refletir com os nossos alunos. Reflita. Peça para os seus alunos refletirem nesta palavra aqui. Destaque na sua sala de aula. Quantas decisões, meu irmão, minha irmã, professor, todos nós, quantas decisões erradas tomamos plenamente consciente de suas consequências? Quantas decisões tomamos precipitadamente, errôneas, sabendo da consequência, e às vezes pagamos para ver. E a consequência é trágica. Infelizmente, a consequência é trágica. Da violação de uma restrição alimentar a uma conduta mais grave, muitas das vezes o desejo. Isso aqui é muito importante, meu irmão. No século que nós estamos vivendo, ele vai falar aqui, vai falar sobre o hedonismo, a geração hedonista. Olha aí. Muitas vezes, o desejo fala mais alto que a razão. O desejo falou mais alto do que a razão. A razão pediu para não fazer, mas o desejo falou mais alto. Movido pelo egoísmo do eu. Nada mais é que o egoísmo do eu. Os desejos falou mais alto e nós cometemos o delito. E a consequência é trágica, olha aí. O desejo fala mais alto do que a razão. A busca de prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. O hedonismo é o prazer a qualquer custo. Tudo que o ser humano faz numa sociedade hedonista é para o prazer. Seu trabalho, seu dinheiro, para o prazer. Seu lazer, tudo ele só pensa no entretenimento, no lazer, nos bens pessoais, na autossatisfação pessoal de prazer. Isso me dá prazer? Isso me faz bem? Não importa. As consequências. Custe o que custar. O que importa é eu sentir prazer. Esta é a geração hedonista. Não tem Deus no centro. Tirou Deus do centro e colocou o eu. O antropocentrismo hedonista. Infelizmente vivemos nesse tipo de geração. E se o crente não vigiar, ele também age da mesma forma. E aí ele vai dar os exemplos. É a busca do prazer pelo prazer. Uma característica da cultura hedonista, como os vícios, os desejos, as compulsões, arrastam multidões, mesmo que ela conheça os seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus, só uma pessoa pode libertar o ser humano das prisões espirituais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem sem Deus, ele é escravo dos seus desejos. O cristão não pode ser escravo dos seus desejos. Ele tem que estar submetido à palavra de Deus, ao escrutínio da palavra de Deus, ao Espírito Santo. O cristão não pode viver escravo dos seus desejos e dos seus pecados. A sinopse do tópico 1 diz assim: a vontade é uma capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos, decisões espirituais. Segundo tópico, desejos da escravidão à redenção. E ele vai trazer alguns exemplos aqui fundamentais. Meu irmão, minha irmã, anote, grife, marque o exemplo que ele vai usar do povo de Israel na peregrinação do deserto. Eram escravizados pelos seus desejos e agiram frontalmente contra a palavra de Deus e pereceram no
deserto, porque pensaram no eu interior. Olha aí, a experiência do deserto. Olha que exemplo didático que o nosso pastor Silas Queiroz vai nos apresentar. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. O povo de Deus, o povo de Israel, tornou-se escravos dos seus desejos. Isso é um perigo, meus irmãos, para nós não repetir os mesmos erros do povo de Israel que pereceu no deserto. Deixaram-se levar da cobiça. Isso é muito importante, isso é muito perigoso. O cristão tem que estar atento a todas essas questões na sua vida diária, na sua vida prática. É um alerta para nós. No deserto, tentaram a Deus na solidão, e ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma. Aí que está essa referência. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, Deus operou grandes maravilhas no deserto. Apesar de todas essas maravilhas, o povo que mais viu milagre foi o povo do deserto. Mesmo assim não deram valor e agiram rebelando-se contra Deus por causa da cobiça do eu em primeiro lugar. Isso é um perigo para nós cristãos. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus tomados de ingratidão. Isso aqui é um perigo, irmãos. A pessoa que não reconhece, que não é grata a Deus, ela corre sérios riscos da ruína. Paulo deixa isso muito claro. Depois eu peço para você, se tiver um tempinho, lê Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Tudo começa por não dar glória a Deus e não ser grato a Deus. Olha aí. Tomados de ingratidão, lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Eles caminhando no deserto, Deus dando alimento, dando sustento, dando roupa, dando a nuvem, dando a coluna de nuvem, de fogo, de dia e de noite, mandando maná. Eles começaram a murmurar e a questionar com Deus. Maná, 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 todo dia maná. E começaram a lembrar do que eles se alimentavam lá na servidão, na casa da servidão. Lá nós tínhamos verduras, legumes, pepinos, alhos, cebolas e assim por diante. Mostrando ingratidão, movido pela cobiça, foram destruídos no deserto. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhe era servido na casa da servidão. Isso aqui é um perigo, irmão, perigo de ingratidão e murmuração. Isso nós temos que extirpar da nossa vida cristã. De onde haviam sido libertos com mão forte, o culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Então, quando o cristão deixa-se levar por cobiça, pelo desejo, torna-se escravo dos seus desejos, porque existem pessoas que são escravos dos seus desejos, não conseguem controlar, não tem domínio próprio, temperança, que é o fruto do Espírito. Não, eu quero porque eu quero é agora, se não for agora eu não quero mais. Vivemos nesse tipo de geração. Geração mimada, geração insatisfeita. Mas Paulo nos dá uma receita lá em Filipenses capítulo 4. Eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu aprendi a ter fartura, aprendi a ter necessidade, aprendi a ter abundância, aprendi a passar fome. Mas todas as coisas posso naquele que me fortalece. Paulo nos dá a dica de como não repetir a dose do povo de Israel. Fica como um ensinamento prático para nós. Como nos adverte Paulo, tudo isto foi escrito para aviso nosso, não
nos deixemos levar por nossos próprios desejos. 2. Os desejos na era cristã continua. Olha aí. O drama dos desejos continua na era cristã. Hoje não é diferente. Os desejos, muitos crentes, infelizmente, por não ter um conhecimento bíblico, teológico sadio, não ter compromisso com a palavra de Deus, são movidos pelo seu sentimento, pelos seus desejos, com uma diferença fundamental. Quando é um verdadeiro cristão que tem um compromisso com Cristo, Cristo venceu o pecado e nos dá poder para vencermos o pecado. O verdadeiro cristão, ele vence o seu desejo, vence as suas tentações. Também vencê-lo. Ele vai dar as referências, nós não vamos ler por causa do tempo. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentamos um conflito espiritual constante. Grife aí já. Todo cristão, grife aí, todo cristão, dê uma ênfase aí na sua sala. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a sua vontade espiritual. Quem você vai alimentar? Os seus desejos pecaminosos ou o espírito? Com a palavra, com oração, com leitura, com jejum e oração. O cristão é uma luta diária. O cristão, lá em Romanos 7, Paulo trata dessa matéria, dessa luta interior. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Quem me livrará do corpo dessa morte? Há um conflito, uma guerra interior. Romanos 7, Romanos 8, Paulo trata aqueles que são inclinados para as coisas da carne e aqueles que são inclinados para as coisas do espírito. Gálatas também 5, foi onde nós lemos a nossa leitura bíblica em classe. O nosso textual está baseado ali em Gálatas capítulo 5, onde vai falar do fruto do espírito, as obras da carne e as obras do espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem um-se ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. A carne, sarx, natureza pecaminosa, tem os seus próprios desejos, é perigosíssimo, os desejos pecaminosos, que são contrários ao espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada, e essa luta tem que ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Não é uma luta humana, não depende da minha força, do meu esforço. Se depender de mim, eu já perdi essa luta. Eu sou dependente do Espírito Santo de Deus. Eu sou guiado, eu vivo pelo Espírito Santo de Deus. Há uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer o desejo da carne, que são pecaminosos, ou atender a voz do Espírito, segundo a sua direção. Terceiro e último, a decisão do homem redimido, o novo homem que nasceu de novo. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Paulo deixa isso muito claro em Romanos 6. Se você tiver a oportunidade, leia Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Paulo trata dessa matéria, Romanos 6, 7 e 8. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Romanos 8 e 5. Isto é resultado da sua nova natureza. Efésios 4, 24, 2 Coríntios 5, 17. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo de mortificação da nossa carne, a nossa velha natureza. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir. O homem regenerado nasceu de novo, mas a sua velha natureza não deixa de existir. Só vai deixar de existir na glorificação. Por enquanto, permanece essa luta diária. Mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Sinopse do segundo tópico. Os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito. Terceiro e último tópico, para nós caminharmos para o final dessa lição tão maravilhosa, que é a lição da vontade humana. O ensino sobre os desejos em Tiago. Tiago vai nos desenvolver de formas vívidas sobre os desejos pecaminosos. Ele vai usar um exemplo que nós vamos
desenvolver a partir de agora. Atração e engano. Tiago, capítulo 1, 14 e 15, trata dos desejos carnais, dos desejos pecaminosos. Tiago deixa isso de maneira vívida. Olha aí. E as suas consequências, os desejos carnais e as suas consequências. Porque todo desejo, toda rendição aos desejos carnais ou pecaminosos tem uma consequência. Ainda que Deus nos perdoe dos nossos pecados, as consequências são inevitáveis. Deus perdoou o pecado de Davi, perdoou de coração. Davi se arrependeu dos seus pecados e Deus o perdoou. Mas as consequências do pecado foram inevitáveis. A sua família foi dizimada com consequência dos seus atos pecaminosos. Quando Jesus disse para a mulher pecadora, onde estão os teus acusadores? Não havia mais nenhum. O que Jesus disse para ela? Vá, mas não peques mais. Empregando o conceito do termo de concupiscência, ele vai usar o termo de concupiscência, que é apitumia, com o sentido de maus desejos ou desejos pecaminosos. Essa é a linguagem que Tiago usa para falar dos desejos pecaminosos. Olha aí. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. Primeiro, a pessoa é tentada. Ninguém está imune de ser tentado. Todos nós somos tentados. A grande diferença entre a tentação é quando cedemos ou quando resistimos à tentação. Ser tentado, todos são tentados. A diferença é quando eu cedo à tentação. Olha aí. O apóstolo se refere ao processo de tentação e pecado. Mas cada um é tentado. Cada um é tentado. Todos são tentados. Jesus foi tentado, mas venceu com a palavra. Nós devemos também vencer com o exemplo de Cristo, através da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Mas cada um é tentado e quando atraído é engodado por sua própria concupiscência. É engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Ele cede ao desejo. Em vez de ele resistir ao desejo, ele cede ao desejo pecaminoso. Ele se rende, ele se prostra, ele começa a flertar com o pecado, que é um perigo, que aconteceu com Sansão. Ele começou a flertar com o pecado e a sua ruína, a sua queda foi grande. José já agiu diferente. Ele fugiu dos desejos pecaminosos. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Olha aí, a faculdade da vontade é retratada nesse texto de Tiago como um elemento de comunicação interna, o intelecto, que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão. Grife essa parte, isso é muito importante para falar em sala de aula, para dar um destaque na sala de aula. Assim sendo, o mau desejo é capaz, o desejo desenfreado, o desejo pecaminoso, ele é capaz de alterar a própria razão. Ele não consegue raciocinar com a razão. Ele cede à tentação dos desejos pecaminosos, levando a acreditar, isso aqui é muito importante, levando a acreditar que o pecado não produz consequência ruim. Fica com a mente, nós já estudamos isso, fica com a mente cauterizada. A consciência, a mente cauterizada. Ele é capaz de ser iludido de pensar que o pecado não produz consequência ruim. Ainda que ele saiba, ele age como se não soubesse, mas boas,
Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçada. Isso é um perigo, meus irmãos. Isso é um perigo, isso é um alerta, é um exemplo que Tiago nos deixa da palavra de Deus, como nós não agirmos. Subtópico 2 e termina dizendo assim: abortando o processo. Devemos abortar, eliminar, cortar o pecado na raiz. Na lição 7 estudamos sobre a importância de romper os maus pensamentos para evitar a prática do pecado. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar, cortar os maus desejos. Não fica alimentando na sua mente até ela ser consumada. Não flerte com o pecado. Isso é um perigo e a queda é certa. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso, incontrolável, insaciável. A Bíblia dá vários exemplos desses fenômenos, não dá tempo da gente comentar. Mas se torna intenso, se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois de havendo a concupiscência, concebido dá luz ao pecado, e o filho que lhe dá luz, vai usar a alegoria, né, a figura de linguagem de uma mulher grávida. Depois ele dá luz, depois de 9 meses nasce a criança. E a criança que nasce é feia. A criança é o pecado. E quando essa criança nasce, ela mata o pai e mata a mãe. O salário do pecado é a morte. Quando o pecado da consciência, do desejo pecaminoso, da luz, gera morte. Isso é triste, meus irmãos. Fujamos da aparência do mal. Dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, Tiago 1,15. Que o Senhor nos livre de toda tentação. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constância, vigilância e oração. Orai, vigiai, vigiai e orai. Sinopse do tópico 3. Tiago revela como os maus desejos geram pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. Vamos ler a nossa conclusão, agradecendo a Deus por mais essa aula extraordinária. Cerramos aqui a parte material. A próxima, material da alma. A próxima aula vamos falar do espírito. Corpo, já tratamos. Começamos da alma, agora vamos à próxima lição falar sobre o espírito. Conclusão. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. Existe também o lado positivo dos desejos. Existe o lado positivo, olha aí. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Faz parte da nossa existência. Ela é fundamental para vivermos. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias, ter uma motivação para viver. O ânimo e o entusiasmo fazem parte da vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independente da fase da vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e o nome dele, mais uma vez, vai sendo glorificado. Deus vos abençoe.